Olá pessoal, como vocês estão? O tema do vídeo de hoje é relevo terrestre. Nós vamos conversar um pouco sobre o conceito e vamos apresentar as principais formas de relevo existentes no planeta Terra. Então, fique atento, porque no final do vídeo tem um desafio para você. Para começar, vamos entender o que é o relevo. São as formas da superfície terrestre que apresentam variações de nível de um local para o outro. O relevo também pode ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre. Podemos notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características, algumas mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais planas. Os agentes formadores do relevo são responsáveis por um processo contínuo e dinâmico na transformação morfológica, tendo duas classificações. Vamos começar pelos agentes internos de transformação do relevo. São aqueles que surgem ou agem de dentro da Terra, ou seja, abaixo da superfície. São os terremotos, os vulcanismos e o tectonismo. O tectonismo influencia na formação do relevo por meio das acomodações das placas litosféricas, que podem ser de aproximação ou de afastamento. O processo de vulcanismo interfere na formação do relevo, pois quando existe uma grande pressão no interior da Terra, as camadas da crosta se rompem. De uma forma geral, o vulcanismo dá origem a duas formas de relevo, as montanhas e os planaltos. Agentes externos do relevo, o vento. Em grande parte dos casos, o vento modifica o relevo em regiões litorâneas e também desérticas. Ambas são áreas de concentração de areia. Desse modo, o vento sopra, deslocando a areia de um lugar para o outro. Tal fenômeno é responsável pela formação das dunas. Entretanto, a ação dos ventos não se limita somente ao caso. Ele também desempenha influência em casos em que a poeira disposta no ar é lançada em direção às rochas. Então, de maneira gradativa e lenta, o relevo vai sendo modelado, dando origem a esculturas naturais. A contribuição dos ventos na configuração do relevo é chamada de erosão eólica. Agentes externos do relevo, a água. A erosão fluvial é o nome dado à atuação das águas dos rios no processo de modelagem do relevo. Isso acontece em geral quando o rio é de planalto. Dessa forma, as águas se deslocam dos pontos mais altos em direção aos mais baixos. Nesse trajeto, as águas vão lentamente desgastando o relevo, tornando o rio mais largo e aumentando a profundidade do mesmo. Em contrapartida, nos rios de planície o que acontece é a acumulação de sedimentos. O homem é um dos principais responsáveis pela modificação no relevo. O crescimento das cidades e construções de rodovias, escavação para exploração de minerais, entre tantas outras atividades humanas, atuam de forma significativa na formação e modelagem do relevo. Agora vamos conhecer as principais formas do relevo terrestre.
Montanhas são formas de relevo de maior altitude resultantes das atividades das placas tectônicas. O choque das placas tectônicas faz com que o relevo suba, dando origem às montanhas. Uma cadeia de montanhas recebe o nome de cordilheiras. Como exemplo, temos a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Planícies. As áreas de planícies apresentam estruturas pouco acidentadas, ou seja, com relevo mais plano. Podem apresentar-se na natureza de três formas: as planícies costeira, planície lacustre e planície fluvial. Planaltos são formações terrestres mais antigas e com altitude mais moderada. Tem sua formação ligada aos processos erosivos e agentes externos da Terra, como chuva, vento e água. Como exemplo, temos serras, morros e chapadas. As depressões são formas de relevo de altitude mais baixa do que os terrenos à sua volta. Elas podem ser classificadas de duas formas: relativas e absolutas. Agora vamos para a revisão. Qual o nome dessa forma de relevo? Vamos pensar um pouco. Montanha! Muito bem, vamos para a próxima. E essa forma de relevo? Como se chama? Planície! Muito bem, vamos para a próxima. Essa você vai acertar. Pensa um pouco. Planalto. A última pergunta. Qual o nome dessa forma de relevo? Depressão. Parabéns! Você gostou do nosso encontro? Eu gostei de montão! Não se esquece de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seu amiguinho. Todos os dias tem vídeo novo aqui durante a quarentena. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até logo. Tchau!